Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, hoje nosso capítulo 17, que nada mais é do que termos relacionados aos nomes. Hoje nós vamos falar sobre o adjunto adnominal, complemento nominal, aposto e vocativo. O adjunto adnominal nada mais é do que o determinante, é aquele que vai modificar o sentido do substantivo, tá? E ele pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenham função adjetiva. Olha aqui o exemplo. O arqueologista retira uma fina camada de sedimento. Percebam que aqui eu tenho camada. E aí, atrelada a esse termo, eu tenho uma e fina. E o de sedimento. Então, percebam que a palavra camada, ela vai apresentar três adjuntos adnominais, três determinantes, tá? E o determinante concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Este é o livro de mistério mais misterioso que já li. Perceba, eu tenho livro, que é determinado pelo artigo o e pela expressão adjetiva de mistério, que são características do livro. Percebam que todos estão no masculino, já que livro é um substantivo masculino, e estão no singular, já que livro também está no singular e é o nome que está sendo determinado. É importante destacar que o adjunto adnominal, como eu já tinha dito a vocês, concorda em gênero e número com o substantivo que modifica. Tive uma ideia genial para usar amanhã na escola. Uma modifica a ideia genial também. E uma tem que estar no feminino e no singular, porque a ideia é estar no feminino e no singular. O complemento nominal. Sim, esqueci de dizer, o adjunto adnominal é um termo acessório, tá? Ele pode ser retirado da oração e o sentido vai continuar o mesmo. Já o complemento nominal não, ele é necessário na oração, beleza? O nome necessita do complemento para que a informação seja passada como um todo. É o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja o verbo. Assim, pode-se referir-se a um substantivo, adjetivos ou advérbios, sempre por meio de uma preposição. Isso também é muito importante. O adjunto adnominal sempre vem marcado por, o complemento nominal sempre vem marcado por uma preposição. Escada do sucesso. O inerte diz que tem medo de altura. Percebam que, se eu dissesse apenas escada, eu teria o sentido completo, beleza? Do sucesso é uma característica da escada, então isso aqui é um adjunto adnominal que caracteriza escada. Mas quando eu digo medo de altura, se eu não tivesse altura e dissesse apenas o Ernie diz que tem medo. Medo de quê? A palavra medo, o substantivo medo, necessita de um complemento. E esse complemento é o complemento nominal, porque completa o sentido de um nome. Observe que é introduzido pela preposição. Então, prestem atenção não apenas na preposição, porque o adjunto também pode vir com preposição. Prestem atenção nessa dependência de sentido, tá? Se eu retiro, eu tenho sentido. Se eu retiro e tenho sentido, adjunto adnominal. Se eu retiro e não tenho sentido, complemento nominal. Outro exemplo, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de filme de vampiro, eu morro de medo de tubarão em piscina. Percebam que aqui, eu tenho medo de quê? De avião, complemento nominal de medo. Eu tenho medo de quê? De filme. De vampiro é uma característica do filme, adjunto adnominal. Eu morro de medo de quê? De tubarão. Complemento nominal de medo. Em piscina, aqui já vai ser um adjunto adverbial de lugar, mas isso a gente vai ver depois. Aqui uma tabelinha para vocês perceberem a diferença. Eu trouxe duas, na verdade. Essa e essa. Elas têm mais ou menos a mesma coisa. O adjunto adnominal, ele pode ou não ser preposicionado. O complemento nominal sempre tem preposição. O adjunto adnominal refere-se a substantivos, podem ser abstratos ou concretos. O complemento nominal só vai se relacionar com substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios. O adjunto adnominal é sempre agente, ele sempre vai funcionar modificando. O complemento nominal é sempre paciente, ele sempre vai ser modificado, tá? Aqui de novo uma tabelinha com alguns outros elementos, mas depois vocês tiram um print. Sim, uma coisa, o adjunto adnominal pode indicar posse, o complemento nominal nunca indica posse. O aposto
É o termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor, tá? E ele vai vir sempre isolado na oração, entre vírgulas, depois de 2 pontos. Outra versão, por exemplo, ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Percebam que segunda-feira é o aposto de ontem. E ele vem isolado entre vírgulas, e se eu tirasse o segunda-feira, eu teria sentido. Ontem passei o dia com dor de cabeça. O aposto é dividido em explicativo, explica o termo anterior, como no caso do exemplo que a gente viu. Brasília, capital do Brasil, aposto explicativo. Ele pode ser enumerativo, tá? Enumera palavras ou expressões. Conheceste 2 importantes cidades europeias, Paris e Roma. Esse aposto enumerativo indica quais foram essas cidades. Para vencer na vida são necessárias 3 qualidades: coragem, determinação e paciência. De novo, o aposto enumerativo que se relaciona às 3 qualidades. Ele também pode ser resumitivo ou recapitulativo. Resume o que é representado pelos pronomes tudo, nada, ninguém. Pasto, o pasto, o sítio, o curral, tudo estava alagado. Então, o tudo resumiu os elementos que vieram antes. Aposto resumitivo. E os tios, primos e amigos, ninguém o visitou. Ninguém resumiu o que foi dito anteriormente. A gente também tem o aposto distribuitivo, refere-se a termos separados. Drummond e Clarice. Aquele, Drummond, e esta, Clarice, tá? E o especificativo. Diferentemente dos casos anteriores, o aposto especificativo não aparece marcado pela pontuação. Esse é o único caso que não vai vir marcado pela pontuação. Esse tipo de aposto especifica e individualiza um substantivo normalmente empregado com sentido comum. A cidade de Fortaleza, a Avenida Marquês de Sapucaí, tá? Esse daqui a gente usa mais, normalmente quando a gente usa, pensa que é adjunta nominal. Mas ele vai funcionar como aposto também, só que esse é o especificativo, que vai ter a mesma função, basicamente, de especificar qual é a cidade, qual é a avenida. O aposto também pode vir em forma de oração, tá? E quando isso acontecer, nós vamos chamar de oração subordinada substantiva apositiva. Ela só queria uma coisa, que ele a amasse. Então, isso daqui é o aposto de coisa. Ela queria o quê? Que ele ama uma coisa. O que é a coisa? Que ele amasse. Então, isso é uma oração subordinada substantiva apositiva da palavra coisa. Essa tirinha é só para a gente ilustrar aqui um exemplo de aposto. O que uma mulher tão linda está fazendo em um lugar destes? Pergunta ao meu marido, o dono do bar. Então, percebam que aqui, o dono do bar é o aposto de marido, tá? E, por fim, chegamos ao vocativo. O vocativo é aquele termo que vai indicar chamamento, invocação, interpelação, tá bom? Ele geralmente é isolado por vírgulas, mas pode vir no início, no meio ou no fim da oração. E dependendo da situação, pode ser uma exclamação, uma interrogação ou reticências, quando for uma pausa muito longa. Principalmente quando a gente vê aquela representação de mãe chamando o filho. Fulano! Aí vai ter... Chega, saiu. Vai ter a exclamação para mostrar que houve... O chamamento foi feito com força, o vocativo foi feito com força. Quando eu chamo o Bernardo, normalmente é assim. Quando ele não quer fazer o que eu quero, né? Enfim. Por que não joga com ele? Ficou doido? Ele é uma criança igual a você, filho. Perceba o que aconteceu aqui. A vírgula isolando e a palavra filho logo depois da exclamação para indicar que foi feito num tom mais alto. Ok, gente? Então, só para destacar, o vocativo vai ter essa relação de chamamento e ele sempre vai vir isolado por vírgula ou sinais de pontuação que façam que tenham esse objetivo de isolá-lo. Tá bom? Tchau, tchau. Façam atividade de sala e até terça.